A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, e versículo de número 21 ao 24, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Jairo, ele viu que havia uma impossibilidade na casa dele, a palavra do Senhor nos diz que ele se moveu até Jesus. E já inicio esse vídeo com a direção do Espírito Santo dizendo para você: pegue a impossibilidade que há na sua casa, que há na sua vida, que há na sua história, e coloque diante de Jesus. Pois não existe nada impossível que ele não possa resolver. Não existe nada, Ramancho de Candaraia, impossível que ele não possa fazer. Muitas vezes nós tentamos com a nossa própria força resolvermos algumas coisas na nossa casa, na nossa vida, porém nós observamos, irmãos, que tem coisas que a gente não consegue ter êxito. Quando olhamos para a história de Jairo, nós vemos nitidamente isso. Não tinha como Jairo ter êxito sozinho. Ramancho Candarasturi Andaraia. Deus está dizendo para você: não tem como você ter êxito sozinho, sozinha. Eu, Senhor, quero te dar essa vitória. Coloca nas minhas mãos este problema. Jairo saiu de casa. A filha estava muito doente. Estava já à beira da morte. Mas ele confiava que Jesus tinha algo para fazer na história daquela menina. Você precisa confiar que Jesus tem algo para fazer nessa impossibilidade. Você precisa confiar que Jesus tem algo para fazer nesta luta, nesta dificuldade que você está enfrentando. Não tente resolver sozinha e sozinho, porque você não vai conseguir. Jairo estava certo de que Jesus tinha resposta para ele. Por isso Jairo rompe aquela multidão. Por isso Jairo, ele vai ter com Jesus. Tem momentos na nossa vida que é necessário rompermos a multidão, que é necessário tirarmos o orgulho, que é necessário, irmãos, irmos até Jesus nos humilhando. Se humilhe, minha irmã. Se humilhe, meu irmão, aos pés de Jesus, porque ele tem resposta. Ele pode resolver esta causa. Ele pode fazer o milagre acontecer, sim. Decandarasturabaia. Para ele não existe nada impossível. Declare comigo: eu vou me humilhar diante de Jesus e vai ter milagre na minha história. Eu vou me humilhar diante de Jesus e vai ter milagre na minha história. Quando Jairo, ele chega até Jesus e ele o contempla, a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Hoje nós podemos fazer isso orando. Se prostre aos pés de Jesus hoje. Seja uma pessoa que coloca mesmo diante do altar dele e vai orar. Pega este casamento. Pega esta vida financeira. Pega este filho que está dando problema. Pega esta saúde. Pegue aquilo que é impossível para você hoje e coloque diante de Jesus. Se prostre aos pés dele. Jairo viveu resultados, irmãos. Por quê? Porque ele resolveu tomar uma iniciativa. Às vezes tudo que a gente precisa é tomar uma decisão. É tomar uma iniciativa. É ir até Jesus. Decandoramanto de raspo é focar. Deiramandarai. Ele focou, irmãos. Ele não focou no tamanho do problema, mas ele focou naquele que poderia resolver o problema. Foque quem pode resolver o seu problema. Foque em quem tem resposta para você, porque Jesus tem. Jairo não somente se prostrou, mas contou para Jesus o que estava acontecendo. Conte para Jesus tudo o que está acontecendo na sua casa. Conte para Jesus tudo o que está acontecendo, o que está te atribulando, te angustiando. Conte para ele. Jairo contou o que estava acontecendo, versículo 23, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. A Bíblia faz questão de enfatizar aqui, irmãos, que Jairo, ele insistiu.
E tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar insistir, orar, sem cessar por causas. Colocarmos ali aos pés do Senhor, contando para Ele o que estamos passando. Jairo detalhou: minha filha está à morte. Mas mesmo que ela esteja à morte, eu creio que o Senhor tem poder para curá-la. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Eu sei que o Senhor tem resultado, é por isso que eu estou aqui. O Senhor diz para você hoje: creia como Jairo, filha. Creia como Jairo, filho, porque eu tenho resultados, eu tenho resposta. Seja uma pessoa que se posiciona, declare comigo: eu vou me posicionar e o resultado vai chegar. Ei, Ramanchucaia. Eu vou me posicionar e o resultado vai chegar. Assim como Jairo teve resultado, tem pessoas aqui que vão ter resultado sim, porque você hoje está colocando essa impossibilidade diante do Senhor e Ele vai fazer o milagre acontecer. A petição de Jairo foi atendida porque ele pediu, porque ele saiu de casa, porque ele se moveu, porque ele se prostrou, porque ele contou a Jesus. Muitas vezes o que a gente precisa é se movimentar, derecando, de rastro. Não é cruzar os braços diante da impossibilidade, irmãos. Se Jairo cruzasse os braços diante da impossibilidade na casa dele, a filha dele seria sepultada. Ele perderia sua filha. Tem situações na nossa vida que não dá pra gente cruzar os braços, porque senão a gente perde. E Deus está dizendo: eu não te chamei para perder esta batalha. De candoramante, de rastro, a palavra tem endereço certo. Eu não te chamei para sucumbir. Eiramante, de rastro, candarai. Eu não te chamei para perecer, mas eu te chamei para viver resultados. Eu te chamei para viver milagres. Eu vou glorificar o meu nome na tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Coloque essa causa de impossibilidade. Não fique tentando resolver com a força do seu braço, mas coloque no meu altar, sabendo que eu tenho resposta, sabendo que eu tenho solução, sabendo que eu, Senhor, faço o impossível acontecer e glorifico o meu nome na história daqueles que creem em mim. Jairo não perdeu tempo, mas Jairo ganhou milagre. Orar não é perder tempo não, irmãos. Colocar a causa diante de Jesus é ter a certeza da resposta, é ter a certeza da vitória, é ter a certeza do milagre. Jairo, ele recebeu resposta. Jairo, ele viveu milagre. A casa dele viveu o sobrenatural de Jesus porque ele se posicionou. E às vezes, irmãos, o que falta na nossa vida é só posicionamento. É só tomarmos a iniciativa. Eu vou correr atrás do meu milagre, eu vou orar até chegar. Deus quer que pessoas aqui, irmãos, tenham mais fé. Deus quer que pessoas aqui tenham mais ação. É oração. É para você orar e entrar em ação, fazer sua parte. Jairo não ficou esperando cair do céu, mas Jairo foi, buscar o milagre dele. Ei, busque o seu milagre. Apresente ao Senhor esta causa impossível, porque certamente Ele vai te fazer viver resultados. Não se conforme com o cenário de impossibilidade. Não se conforme com aquilo que é contrário, assim diz o Senhor. Jairo não se conformou, não. Foi até Jesus, colocou diante de Jesus a impossibilidade. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus foi com ele. Jesus foi com Jairo, Ribiando Candará. Estou Jesus indo para casa de pessoas. Olha Jesus indo resolver problemas. Olha Jesus abrindo portas. Ele está dizendo: eu me movimento conforme a tua decisão. A tua decisão de se movimentar também, de fazer a sua parte, de crer que eu posso fazer. Jairo não aceitou o fim da sua filha. Não aceite fins que você sabe que Jesus pode mudar, que Jesus pode transformar. Irmão, não estou tendo força. Eu te pergunto uma coisa: você acha que Jairo teve força, irmãos? De si mesmo, não. Ele foi pela fé. Ele foi movido por Deus. E tem momentos na nossa vida que de nós mesmos, nós não vamos ter força. Nós vamos ser movidos pela nossa fé. Vamos ser movidos por aquilo que nós cremos. E hoje Deus diz para você: é tempo de você ser movida pelo que você crê e não pelo que você vê. Mesmo que o seu cenário seja contrário, se apegue que Jesus pode fazer um milagre. Que Jesus pode transformar e fazer o impossível acontecer. Declare comigo: Jesus pode transformar o meu cenário. Eu vou me apegar a isso. Jesus pode transformar o meu cenário. Eu vou me apegar a isso. A filha de Jairo, irmãos, ela morreu. Mas Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, ela será salva.
Acredite na palavra, você se posicionou, agora o resultado vai chegar. Vai ter milagre porque você se posicionou. Irmãos, se Jairo não se posiciona, ao final da história da filha dele não seria de ressurreição, mas seria de sepultamento. E muitas vezes somos nós que vamos decidir qual vai ser o final da nossa história. Jairo poderia decidir se ele esmorecesse, se ele não fosse até Jesus, se ele se conformasse, ele sepultaria sua filha. Mas se ele se posicionasse como ele se posicionou, o resultado seria diferente. E foi diferente. Porque Jairo, ele resolveu, irmãos, não aceitar o que estava acontecendo na história da filha dele. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente não tem que aceitar, que a gente tem que dar uma de doido mesmo. Porque a fé é loucura para quem está na carne. Então tem horas que a gente tem que agir por fé. Eu não aceito começar a guerrear, decandaramanda, e começar a orar, abrir campanha. E o Senhor traz resultados para esses que buscam. É pedir a se usar, buscar e acharei. O que foi que Jairo fez? Pediu. Jairo não cruzou os braços, Jairo não aceitou sepultar. Não aceite, minha irmã, a destruição. Não aceite, meu irmão, a derrota. Jesus hoje está dizendo para você: faça como Jairo, rompa a multidão. Lance fora o orgulho, se humilhe de candoramantucai de rasto na presença do Senhor. Que certamente Jesus, ele vai visitar o seu problema. Jesus foi em direção à casa de Jairo, irmãos. Jesus, ele visitou a casa deste homem. E ele está dizendo: visita tua casa, visita os teus. Faça o milagre acontecer. Mas se posicione como Jairo. Houve um posicionamento. Mas é tão prazeroso, irmãos, quando a gente se posiciona e Deus faz o milagre acontecer. Imagina comigo a alegria de Jairo ao ver a sua filha voltando a viver. Ao ver que valeu a pena romper a multidão, ao ver que valeu a pena todo o esforço que ele havia feito, o Senhor está dizendo: nenhum esforço, ricandoramanto, derrasto que você faz da minha presença em vão vale a pena. Andeira caia, derrasto, candarabacandarai, vale a pena. Se posicione, filha, se posicione, filho, diz o Senhor dos Exércitos, como Jairo, que você vai ter resultado. Jairo rompeu, ramanda candaraia, se prostrou, contou para Jesus. Jesus foi na casa dele e deu uma ordem, a morte bateu em retirada. Jesus dá só uma ordem, irmãos, o milagre acontece. Ele está dizendo: pegue este impossível. Sabe aquele impossível? O que é impossível para você? Você vai pegar hoje e vai fazer que nem Jairo. Você vai colocar os pés de Jesus. Você vai se movimentar, Deiramanda Candaraia. Você vai dizer: Deus, eu creio. Senhor, eu acredito que o Senhor vai transformar. E você vai colocar toda a sua fé, depositar toda a sua fé aos pés dele. Você vai ver resultados acontecendo. E o nome do Senhor será glorificado na sua história, na sua casa, na vida dos seus, como foi na história de Jairo, como foi na história da filha dele. A morte não teve poder, êxito sobre a filha de Jairo, porque Jesus se movimentou. Mas antes de Jesus se movimentar, você observa que primeiramente houve o movimentar de Jairo. Jairo fez a parte dele. Para que Jesus se movimente ao meu favor, para que Jesus se movimente ao teu favor, nós temos que nos movimentarmos. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta, irmãos, a gente ficar de braços cruzados achando que Jesus vai fazer a parte dele dessa forma, porque ele não vai. Jesus só vai fazer a parte dele aonde iribiando candarasturabai, a movimento, aonde nós fazemos a nossa parte, aonde nós agimos por fé. É tempo de agir por fé, minha filha. É tempo de agir por fé, meu filho. Alguém vai dizer: tu tá doido, isso aqui não vai acontecer. Tu tá doido, isso aqui não vai se cumprir. Mas Deus tá dizendo: olhe pra mim, a fé é loucura pra quem está na carne. Foque em Jesus como Jairo focou. Jairo não focou no problema. Jairo não focou na multidão. Jairo não focou na mandacandarasto, no que iam pensar dele. Mas ele focou em Jesus, no milagre. Foque no milagre, foque em Jesus, porque ele tem resultados extraordinários pra sua vida. Declare comigo: eu vou focar em Jesus e vai haver milagre na minha vida. Eu vou focar em Jesus e vai haver milagre em minha vida. Jairo, ele estava tão focado em Jesus que quando veio o mensageiro na casa dele falar que a menina estava morta, para ele não incomodar mais Jesus, Jesus disse a ele: Jairo, não temas, crê somente, ela será salva. E Jairo não ficou com o recado que o mensageiro trouxe para ele, não. A palavra do Senhor nos diz que Jairo ficou com a palavra de Jesus porque ele estava focado. Ele tinha certeza que Jesus faria o milagre acontecer. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, fique com a palavra de Jesus.
porque Ele vai fazer o milagre acontecer. O inimigo pode dizer que não, pessoas ao seu redor podem dizer que é loucura, mas creia, se Jesus disse que vai curar, Ele vai curar. Se Jesus disse que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Jesus disse que Ele vai fazer o impossível acontecer, Ele vai fazer o impossível acontecer. Foque em Jesus. Jairo focou naquele que poderia transformar a história da filha dele, e transformou, viu? Jairo não creu em Jesus em vão. Ei, você não está crendo em Jesus em vão. Haverá resultados, a sua fé vai surtir efeito. E o nome do Senhor será glorificado. Declare comigo: eu creio que a minha fé vai surtir efeito. E o nome do Senhor será glorificado. Eu creio que a minha fé vai surtir efeito. E o nome do Senhor será glorificado. Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de resultados. Deus é Deus de sobrenatural. Se movimente, assim diz o Senhor, que o resultado vai chegar. Faça que nem Jairo, pegue o impossível, não cruze os braços. Não deixe a destruição entrar no seu cenário. Não deixe o sofrimento entrar e fazer morada. Mas apresente a Jesus a impossibilidade e certamente Ele vai glorificar o nome dEle na sua história e Ele vai mostrar que para Ele não existe nada impossível. No versículo de número 41 e 42, vai nos dizer assim: tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O milagre aconteceu. Por que foi que a menina se levantou, irmãos? Porque o pai acreditou. Porque Jairo teve fé, se movimentou, foi buscar Jesus. Busque a Jesus. Coloque essa impossibilidade nas mãos dele. E como houve resultados aqui na casa de Jairo, o Senhor diz para você, certamente terá resultados na sua casa, na sua família, na sua história. O nome do Senhor será glorificado na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de resultados, o Senhor é um Deus de resposta, Aramancho Candaraia, e eu creio, Pai, que os teus filhos estão pegando a impossibilidade, colocando o Senhor diante de ti. Jairo rompeu a multidão, se prostrou, contou, a impossibilidade ao Senhor, chamou o Senhor para ir na casa dele, o Senhor foi, o milagre aconteceu. Ah, Pai, os teus filhos também estão colocando a impossibilidade aqui diante de ti, estão orando juntamente comigo e te apresentando e dizendo, tá aqui, Senhor, este casamento, este filho, este ministério, essa saúde, para mim é impossível, mas eu creio que o Senhor é Deus de milagres, de resultados. Ah, Pai, os teus filhos já entenderam que é tempo de movimento, não é tempo de cruzar os braços, mas é tempo de buscar o milagre. Pedida-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois o que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer resultados acontecerem, porque os teus filhos vão buscar. Quando nós te buscamos de todo o coração, com a nossa fé, o resultado, o milagre chega, e o teu nome é glorificado, como foi na casa de Jairo. Eu creio que também será na casa dos teus filhos. O nome do Senhor será glorificado, e o testemunho será lindo e extraordinário. Obrigada, Senhor, pela resposta, pois aqueles que te buscam com o coração aberto têm resposta. Como Jairo te buscou, pessoas aqui estão te buscando, e o resultado está chegando, e o teu nome será glorificado, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda,
e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele é Deus de resultados, que Ele é Deus de milagres na vida daqueles que se movimentam. Jairo, ele não aceitou o fim da filha dele, mas ele se posicionou. E hoje Deus diz para você, não aceite o fim, se posicione, faça a sua parte, que você vai ver resultados, milagres, respostas chegando e o nome do Senhor sendo glorificado na sua história, como foi na casa de Jairo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Lembre-se, é tempo de se movimentar. Haverá resultados. Que Deus te abençoe.